Tudo bem, meus amigos? Boa tarde para quem nos ouve e nos assiste. Mais um programa Fenacom Talks. Hoje vamos falar um pouquinho mais, de forma mais aprofundada, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Trazemos nesse programa o Dr. Luiz Fernando Nóbrega, grande amigo, parceiro, e que conhece com profundidade a temática. Tudo bem, Luiz Fernando? Como é que você está? Quer saudar os nossos amigos aqui no nosso canal? Presidente Sérgio, muito honrado de estar com vocês aqui no Fenacom Talks. Obrigado pelo convite, que esse bate-papo seja muito produtivo aos nossos colegas, esclarecedor, desmistificar alguns pontos relativos à lei. Prazer estar com vocês. Bom, vamos lá. Uma lei de 2018, como tudo no Brasil, deixa tudo para a última hora, e essa não foi diferente, né? Na verdade, de fato, as empresas começaram a se preocupar. É evidente que as grandes empresas têm um outro foco, tiveram uma outra dinâmica, mas a maioria das empresas, das de médio porte, enfim, para baixo, com uma dinâmica diferente. Agora que nós estamos começando a pensar o que faremos, né, com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. O próprio pessoal da ANPD, que é o órgão regulador, tem falado com muita clareza, né, que inicialmente a ideia é trazer muitas coisas orientativas para que realmente o mercado possa realmente se acomodar nessas questões todas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa importância da legislação, dessas mudanças, e o que a ANPD está trazendo aí de informativos, de orientações para o público em geral. Bom, presidente, com relação aí à motivação da lei, acho que é muito claro para todos, né? Realmente estava de uma forma bastante desorganizada, né? Ou para não dizer até avacalhada, o uso de dados pessoais no Brasil, né? A gente cansa de ser assediado, até hoje, inclusive, com propagandas que a gente não quer, a gente não sabe como as pessoas conseguiram. Então, essa lei ela tem o espírito de começar a tentar organizar isso, né? Respeitando a privacidade dos nossos dados pessoais, né? E não só por questões comerciais, até fraudes que são cometidas por conta de obtenção dos nossos dados pessoais. Enfim, esse é o espírito que a lei vem, como o presidente colocou, de 18, com a sua vigência em setembro de 20, e agora, né, em agosto, né, nós estamos aqui gravando no mês de agosto, a gente percebe que entram em vigor as multas, né, que podem ser aí aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tudo bem, podem, acho que essa condicional podem, tem que ser muito bem explorada, porque como o presidente trouxe, no primeiro momento, eles vão ter um papel muito mais orientativo, o que é muito saudável, né? Isso não foi uma experiência que a Europa teve quando entrou em vigor a GDPR, né? Que eles já começaram com multas. Aqui a gente está vendo por uma outra ótica orientativa. Então isso é importante. E o podem também, aliás, eles nem conseguem hoje. Né, os processos sancionadores da Lei Geral de Proteção de Dados, que vão ser aí aplicados pela autoridade nacional, eles são processos administrativos que vão merecer um rito, né? E a própria resolução que vai trazer o rito, né, a ser aprovada pela ANPD ainda não foi. Nós temos o final da audiência pública desta resolução em junho desse ano e ainda carente de ser aprovada pelo seu plenário. Ou seja, hoje, né, as empresas não têm nem como ter um tipo de processo sancionador vindos da ANPD. E antes da gente falar de uma outra vertente disso, presidente, eu acho que a gente precisa realmente fazer aí um disclaimer que a própria autoridade nacional ela foi constituída de uma forma muito demorada, né? A gente viu isso acontecer no final do ano de 2020, quando a lei já estava em vigor. Então, essa NPD é lenta. Não, calma, ela também está sofrendo por conta desses atrasos todos, né? A agenda que a NPD tem para trazer assim legislações, para trazer regulamentações, ela foi publicada, né, em janeiro desse ano, através da portaria número 11,
e ela tem um programa de 2 anos, presidente. 2 anos. Para colocar aí regulamentações importantes, como, por exemplo, né, eventual tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Mas, dito isso, presidente, acho que a gente precisa entender que tem um outro lado de ameaça que as empresas podem sofrer, mesmo com essa vacância aí da efetividade da NPD, que é o próprio judiciário. Né? O ano de 2021 já existem mais de 600 ações que estão trazendo, né, no seu bojo a Lei Geral de Proteção de Dados. E é importante a gente entender esse contexto para conseguir ler o que é que o judiciário que hoje está agindo, né, avançando aí contra as empresas, qual é o papel de entendimento. E, felizmente, né, no Brasil a gente tem uma insegurança jurídica muito consistente e o judiciário está indo para 2 vertentes bem distintas. Né? Alguns magistrados entendendo que um movimento das empresas no processo de adequação já é algo que tem sido levado em consideração, né? Então isentando empresas, e um outro lado um pouco mais rigoroso, né? Realmente não entendendo dessa forma, desconsiderando alguns esforços e realmente punindo empresas. Né? Óbvio que cada processo tem a sua natureza, as suas peculiaridades, mas hoje esse é o contexto da lei no Brasil, né? Ainda pegando, né? Se a gente pode dizer, né, que a lei pega ou não pega, a nossa lei está pegando no tranco, mas ela está avançando, presidente. Pois é, você falou uma coisa importante, né? A segurança jurídica no Brasil é uma constante, né? Como é que pode ter esse tipo de divisor de águas, a cada um para um lado? Isso é uma coisa muito ruim, na verdade, né? E não é orientação da NPD, viu? Que pareça, andei conversando com alguns diretores daquela casa lá, que estão agora tentando trabalhar de forma mais adequada, se constituindo, né? E tentando trazer um entendimento, as diretrizes que eles vão trazer, né, em todos os setores, inclusive para as pequenas e médias empresas, mas a orientação é essa. Evidentemente, se você conseguir criar um canal mostrando o esforço que você está fazendo para poder se proteger, criando essa trilha, vamos dizer assim, você estará protegido, né? Na verdade, mostra a intenção de, né? Isso é muito importante. Mesmo que você não esteja ainda 100%, totalmente no caminho, mas o fato de você construir esses caminhos para poder analisar com esse critério realmente faz toda a diferença, né? Então, eu sei que dentro disso, dentro dessa lógica no todo, você é um especialista e está com um produto muito espetacular, trazendo esse conceito todo para poder passar para as pequenas e médias empresas. A gente queria entender como é que você está trabalhando isso, como é a figura do DPO, quer dizer, outra confusão. Nem todos entendem exatamente como é que pode ser esse trabalho. Eu tenho que ter esse funcionário dentro da minha empresa, eu posso terceirizar isso. Enfim, dá também um overview sobre essas questões todas, que acho que é importante a gente trazer esses conceitos aí e para amadurecer essa ideia na cabeça dos empresários. Não, perfeito, presidente. Eu gostaria de resgatar uma entrevista que o presidente da NPD, né, o diretor-presidente, o Valdemar Gonçalves Júnior, ele trouxe logo quando entrou em vigor as multas da lei. No dia 2 de agosto, no Jornal Nacional, ele deu uma entrevista, até o próprio disclaimer na notícia foi: entra em vigor hoje, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não, ela já tinha entrado em vigor. Aquele dia seriam as multas, mas enfim. E o presidente Valdemar, ele trouxe a seguinte informação: desde uma simples padaria, né, um pouquinho infeliz aí no simples, mas enfim, desde uma simples padaria até as grandes empresas precisarão se adequar à lei. Até ele falou, uma padaria que tem o cadastro dos seus clientes. E isso é verdade. Agora, dentro do universo, né, de uma empresa, uma grande empresa que tem mais de tantos mil funcionários, tem cadastros variados de clientes, é óbvio que é muito diferente, né, o jeito de tratar dados de uma pequena empresa, né? Mas hoje não existe distinção. Como nós falamos há pouco, presidente, a portaria que está trazendo o plano de trabalho, né, para 2021 e 2022 da NPD, ela está realmente, né, tem ali no seu bojo
trazer essa eventual diferenciação no tratamento das micro e pequenas empresas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela tem esse poder, né? Se a gente for pegar lá no finalzinho da lei, lá no artigo 55, ela trata que a ANPD pode realmente normatizar de uma forma diferente para as micro e pequenas empresas, o que nós acreditamos que realmente irá acontecer, né? E nesse sentido, o microempresário, ele não pode, né, não consegue se preocupar em estar aí envidando grandes investimentos para que ele possa trazer a proteção de dados. Mas ele tem que fazer o que é possível ali dentro do universo da empresa dele, seja com um investimento possível, seja com um esforço possível. E isso não significa, presidente, como acabou de trazer, que a empresa vai ter que contratar, né, o encarregado, né, o DPO, para que ele seja, então, o zelador ali dessa proteção de dados, né? E o que a gente procurou desenvolver, né, para que democratizar, é assim que a gente chama, né, democratizar o acesso, né, às micro e pequenas empresas à adequação LGPD. Então, foi desenvolvido um pacote que engloba uma política que ela pode ser realmente implantada dentro das micro e pequenas empresas. E o que traz esse documento? Traz regras do que pode, do que não pode ser feito, de cuidados que tem que ser trazidos ali no aspecto da boa governança, né, que realmente quem está ali dentro, seja o controlador ou o operador, ou seja a própria empresa ou os seus funcionários, que ali exista realmente algumas regras. Trazemos aí treinamentos para que isso seja disseminado, porque uma coisa é eu trazer algo escrito estático ali, né? O colaborador entrou, olha, aqui são minhas regras, assina um protocolo, tá? Acabou. Então, eu preciso capacitar para que aquilo seja efetivo. E também pacotes de comunicação que vão realmente dar flashes sobre pontos importantes. Olha, atenção, né? Nunca saia da sua estação de trabalho sem bloquear a sua tela, nunca compartilhe documentos sem conferir o destinatário, flashes. E um manual para que o micro e pequeno empresário possa realmente aplicar aquilo, né? Ou seja, ele não tem um grande investimento e ele consegue fazer o quê? Ele consegue buscar elementos para proteger os dados pessoais, que é o espírito da lei. E realmente isso vai estar em linha com a norma legal quando a empresa prova, né, os seus esforços razoáveis para poder se adequar. Que, convenhamos, né, presidente, é muito diferente de uma grande organização. Uma microempresa tem rotinas diferenciadas, ela tem ali uma estrutura muito mais enxuta. E a figura do DPO, né, do encarregado, é algo que a gente tenta desmistificar sempre que a gente tem essas oportunidades, né? Primeiro, como já dissemos, o presidente trouxe, não vai ser necessário contratar um DPO, mesmo porque se a empresa fizesse isso, possivelmente esse cara ia ficar com um tempo ocioso gigantesco ali dentro, né? A gente sempre tem trabalhado isso, né, no atendimento aos clientes, dizendo que a gente forma esse profissional ali dentro. Como assim, Luiz? Precisa formar um técnico em informática? Também não, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não trata de TI única e exclusivamente, né? Eu posso ter um contrato físico que tem dados pessoais, né? Então isso também tem que ser. E aí esse cara, esse DPO, ele vai ser, primeiro, um fio condutor entre demandas que possam surgir para a empresa, vindas do judiciário, vindas da ANPD, vinda de usuários. Ele também vai ser aquela espécie de catalisador para a disseminação de boas práticas dentro da empresa. E sim, ele vai ter que dar respostas, né, quando a empresa for demandada. Agora, a lei ela diz o seguinte, a empresa, uma vez demandada por um titular, ela vai ter 15 dias para responder aquilo. Por exemplo, olha, eu fui funcionário da empresa, eu sei que vocês têm meus dados pessoais, eu quero que vocês apaguem. O titular pode pedir isso. Aí o DPO vai analisar, não, peraí, você foi funcionário, mas a gente tem aí uma recomendação de guardar documentos previdenciários, por exemplo, por mais de 30 anos, então eu não posso apagar, está na lei, né?
eu vou continuar tratando, ou seja, armazenando, que é um dos tratamentos, porque eu tenho uma obrigação legal, né? A base legal para eu ficar com o seu documento está na própria Lei Geral de Proteção de Dados. E aí o CGPO que vai ser esse cara que vai, olha, usuário, não vou apagar. Como, por exemplo, se for um cadastro comercial só para propagandas, ele falou, olha, eu sei que você tem, apague. Perfeitamente. Apagamos, né? De repente, disseminar ali dentro da empresa, falou, olha, o cadastro da pessoa, do Luiz ali, ele revogou o consentimento. Todo mundo apaga, ninguém faz mais. Então, vai começar um processo e que esse DPO, então, ele vai ter condição de continuar sendo um colaborador da empresa em qualquer área e atender isso, ou até um terceirizado, né? Alguém que seja, então, faça esse papel, que é possível também. O fato é que ainda tem muitas novidades, presidente, que ainda vão ser, né, ao longo do tempo, desmistificadas aí pela própria ANPD e filtradas aí pelo mercado como um todo, né? Isso a gente vai assistir nos próximos meses, com certeza. Como é que você está vendo esse movimento? Por exemplo, você falou bem das micro e pequenas, acho que é importante ressaltar bem esse mercado. Afinal de contas, representa 98% das empresas brasileiras, né? Então, é muito relevante se falar desse setor, desse mercado. Você percebe que essa questão de estrutura, evidentemente a lei exige, né, de DPO, ela está sendo mais buscada em casa através de treinamentos ou terceirizado, através já de alguém especializado, alguém de mercado que já está atuante nesse mercado. Como é que você está enxergando isso? Presidente, a gente está enxergando que as empresas elas estão buscando ajuda externa, né? Mesmo as empresas que aí não têm uma parrudez tão consistente, elas estão entendendo que até pelo tipo de assunto, a maioria tem buscado uma assessoria e algumas, depois desse trabalho, acabam optando em continuar o trabalho em casa, né? Outras não. Mas uma empresa, né, empresas pequenas, se ela for formar toda essa adequação internamente ali, né, formando um profissional que vá atrás, isso acaba ficando um pouco mais caro para ela, né? E nós mesmos temos feito algumas recomendações quando tem alguma indagação, às vezes um investimento em sistema, etc., para micro e pequenas empresas. Espera um pouquinho, né? Vamos começar com algumas ações, né? Começar a elaborar aí uma política, capacitar internamente, mas deve haver, né? Eu converso com muitos também colegas que estão estudando bastante LGPD e a grande expectativa nossa é que muito em breve sairá algum tipo de regulamentação da ANPD para as micro e pequenas empresas, porque é uma agonia. Hoje, se a gente for pensar friamente, por mais que a ANPD diga, olha, eu vou orientar, as empresas estão contra a lei, elas não estão adequadas. Então elas podem. Nós tivemos exemplos no estado do Rio Grande do Sul, que uma cooperativa entrou contra uma série de empresas ali, né? Por conta da falta de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E ali tivemos empresas realmente punidas, tivemos empresas que já tinham um movimento de adequação que acabaram não sofrendo isso, mas todos estão sujeitos, né? Se alguém bater aqui na porta da nossa empresa hoje e disser, olha, eu entrei no seu site, eu coloquei ali que eu quero receber um e-mail seu, um e-mail marketing, e eu não quero mais. Eu tenho que responder esse cara. Eu tenho que dizer a ele, falar, tudo bem, seus dados estão apagados. Tem que ter esse controle. Então, existe realmente essa expectativa, né, do mercado em esperar aí uma regulamentação mais benéfica, assim, com menos exigências às micro e pequenas empresas, presidente. Mas é custoso isso, né? E fico imaginando, até ser sei lá, um sentimento, né? Isso até é bom você relatar para nós. Mas eu tenho a sensação que o pequeno empresário ele é mais negligente nessa questão, porque ele está preocupado com outras coisas, né? Evidentemente. Está preocupado com o fluxo de caixa, né? Tem que arrumar o dinheiro dele para pagar amanhã e assim sucessivamente. São outras preocupações, né? Esse é um pequeno empresário, essa é a realidade do Brasil. A gente precisa pensar com clareza sobre isso. Como é que ficam essas questões, né? O que poderia de emergencial ele fazer para melhorar essa situação?
Por exemplo, utilizar algum produto de anonimização ou coisas desse tipo, só para de cara ele já soltar alguma coisa para melhorar um pouco essa performance aí com relação aos dados que ele tem na sua empresa. Como é que você enxerga isso? O empresário, presidente, realmente eu escutei isso de um empresário no ano passado, né? A gente costuma sempre elaborar materiais, artigos, né, e fazer algumas disseminações. E teve um empresário que me procurou no ano passado, quando a lei entrou em vigor, e conversamos um pouco. Ele falou assim: Luiz, ele foi muito sincerão, assim, muito direto. Ele falou assim: Luiz, é o seguinte, eu mato um leão por dia aqui na minha empresa. Por enquanto, essa Lei Geral de Proteção de Dados ainda não é um leão. Então, eu não vou realmente tomar nenhuma atitude, né? E é o que o presidente falou, eles estão sendo negligentes nesse caso. E o que a gente observa nesse sentido é que alguns passos, inclusive isso no estudo que a gente fez, analisando algumas ações que foram propostas aí no primeiro semestre de 2021. Né? Então, os magistrados disseram: olha, aquela empresa ela já divulgou que ela tem um DPO. Aquela empresa ela já tem um contrato assinado com uma empresa de consultoria para começar o processo de adequação. Essa empresa ela me mostrou uma política de proteção de dados que ela tem no interno. Então, são alguns sinais que realmente indicam, olha, opa, eu estou aqui no caminho, eu quero fazer adequação. E uma outra preocupação, isso a gente ouviu de um cliente que a gente tem atendido, que é uma rede de supermercados. E foi muito rápido assim, a negociação e o início do contrato. E a grande preocupação que essa rede ela trazia era a seguinte: o meu concorrente pode entrar no meu site e ver que eu não tenho nada ali de adequação e ele fazer uma denúncia, né? Isso pode acontecer, pode vir de um concorrente, pode vir de um funcionário, né, de um cliente. O fato é que, como é tudo muito novo, a gente tem enxergado um movimento que vai ser muito parecido, né, com o Código de Defesa do Consumidor lá atrás, que o consumidor ele vai entendendo qual é o papel dele, que direitos ele vem conquistando. E hoje a gente tem uma realidade que até o próprio Código de Defesa do Consumidor é obrigação da empresa deixar à disposição desse consumidor que virou um rei, né? E a gente entende que o titular de dados vai começar a ter essa preocupação. Eu mesmo faço, né? Até por ser estudioso aí da lei, eu até faço algumas pegadinhas quando eu recebo as ligações, né? Oferecendo alguma coisa. Eu falo: viu, como é que você tem meu dado aí? Eu não sou cliente desse banco, né? Você já ouviu falar na Lei Geral de Proteção de Dados? E aí tem dois perfis de empresa. Aquele que é preocupado, fala: não, sim, perfeito, o senhor não quer mais? Tá, estou tirando da base de dados. E tem aquele que desliga na minha cara, né? Que realmente, né, a lei, tá, pum, desliga. Mas é uma coisa que vai começar a acontecer porque as pessoas estão cansadas também, né? Cansadas aí de ver os seus dados aí espalhados para tudo quanto é lado. Você falou uma coisa séria, né? E é conscientização, né? Uma conscientização que pode demandar tempo, e isso pode custar muito dinheiro para muita gente, né? Por isso a gente está aqui para tentar trazer essa informação, né? Esse critério das empresas poderem efetivamente entrarem nesse caminho da proteção, né? Para poder ter esse conforto, evidentemente. Isso é um diferencial de mercado, vamos falar a verdade, né? Porque hoje, como você bem colocou agora, você imaginou um concorrente entrar no teu site, seja onde for, e verificar que você não está adequado e fazer uma denúncia. Isso realmente é preocupante. Você tem que realmente pensar em todas essas questões, né? Parece um absurdo isso, mas é uma forma de alguém forçar a sua barra para você fazer essa adequação, né? Com bastante critério. Então, Luiz, o tempo já está acabando, que é um programa curto, mas eu queria que você comentasse aí, de forma mais agora objetiva, como é que as empresas hoje vinculadas aí à nossa atividade, né, as empresas da contabilidade, né, como é que elas podem se iniciar nesse mundo aí? Porque, na verdade, eu acho que muitas empresas ainda nem tiveram tempo de pensar, assim, assentar e baixar a poeira da pandemia que está por aí ainda, né, infelizmente, para poder procurar de melhor maneira para se adequar.
Como é que a gente, como é que seria esse processo e como é que pode acontecer isso? Por favor. Presidente, eu acho que uma das coisas importantes para as empresas contábeis é que realmente esse processo de adequação, ele realmente precisa ser um diferencial, porque nós lidamos com dados pessoais em volume muito alto dos nossos clientes. E eles precisam ter o conforto de entender que existe na empresa contábil realmente um tratamento todo zeloso, cuidadoso, não só observando a lei, mas não expondo aqueles dados, né, que o empresário confia às nossas empresas contábeis. Então, acho que é um ponto de partida inicial, né? E aí a empresa, ela tendo essa consciência, é partir realmente para ação, né? E eu gosto de insistir, eu tenho falado muito isso quando a gente tem a oportunidade, que o empresário contábil, ele tem uma necessidade e uma oportunidade em mãos, presidente. Porque a necessidade é de adequação como qualquer empresa. E a oportunidade é que uma vez entrando nisso, né, se capacitando, né, encontrando ferramentas que o ajudem a se adequar, esse empresário pode efetivamente trabalhar no processo de adequação junto aos seus próprios clientes do escritório. Ele tem um potencial de clientes ali esperando, né, ávidos, né, para realmente buscar essa adequação, e ele pode ser, com um grande diferencial. Ele já conhece a empresa do cliente. Quando a gente inicia um trabalho de consultoria, a gente sempre faz uma etapa de diagnóstico, conhecer a operação. O nosso cliente do escritório de contabilidade, ele já tem esse conhecimento, ele tem um handicap a mais nisso. Então, como eu disse, uma necessidade dele que, uma vez satisfeita, e óbvio que isso exige um investimento também de um pouco mais de capacitação, de algumas técnicas, que ele pode, então, também derivar para auxiliar os seus clientes e capitalizar nesse sentido, até mesmo, né, sendo um DPO terceirizado, né, podendo oferecer esse tipo de serviço ao seu cliente, tirando do ombro do empresário, né, a responsabilidade de ter algumas ações e focar no negócio dele, que sempre foi essa uma das premissas aí das empresas contábeis. Então, acho que é um momento de realmente ter esse despertar, né, aproveitar essa oportunidade, porque a verdade seja dita, presidente, nós temos uma outra classe, né, categoria dos nossos colegas advogados, falo isso com muita tranquilidade, tem o pai advogado, tem a irmã advogado, nada contra, mas eles estão efetivamente sendo mais agressivos nessa oferta de serviço, enquanto nós temos condições igualitárias para oferecer um serviço com tanta qualidade como. Então, vamos começar a enxergar, né, uma oportunidade aí na necessidade que temos. Bom, meus amigos, fica essa dica, acho que é importante os senhores se conscientizarem disso, e que pode ser realmente uma oportunidade de novos rendimentos aos seus negócios, né? Quer dizer, além de você proteger, ajudar a proteger os seus clientes de forma orientativa, e até com o DPO, né, como bem disse o Luiz, é importante a gente ter essa visão. Poderá, sim, ser um excelente negócio para as nossas empresas contábeis do país. Então, Luiz, eu gostaria que você desse a sua palavra final aqui, né, as suas últimas considerações, e já agradeço de pronto o seu atendimento aí, o seu tempo para estar aqui conosco, debatendo um assunto tão importante hoje na vida, não só do brasileiro, mas o mundo inteiro está enxergando isso e vai se tornar, de fato, uma referência das empresas, né, a serem contratadas, se tem ou não algum instalado nos seus negócios, algum controle sobre a proteção de dados pessoais, enfim, das suas operações. Então, Luiz, por favor, e já agradeço aí a você por estar aqui conosco de forma muito firme, né, com seus posicionamentos e sua clareza na forma de esclarecer esse tema. Obrigado. Presidente, eu só tenho agora, né, como palavras finais, agradecer a FENACOM, né, na figura do seu presidente, né, um grande amigo. Obrigado aí pelo espaço aqui, a gente está batendo esse papo, é um tema que realmente a gente tem estudado bastante aqui na nossa empresa, a gente tem auxiliado muitas empresas a se adequarem, é um tema que a gente gosta bastante, gosta muito aqui, e falar do tema já é agradável, falar na sua companhia fica mais fácil, mais agradável ainda. Mais uma vez, obrigado, presidente. Bom, meus amigos, eu agradeço ao doutor Luiz Fernando Nóbrega por essa brilhante exposição.
vou te convidar mais vezes para você vir aqui, porque esse assunto não para por aqui. A gente sabe que isso vai crescer muito, né? Vai ter muitas dúvidas, né? E a gente precisa sempre estar trazendo esclarecimentos para que o nosso público possa se orientar da melhor maneira possível. Então, obrigado a vocês que nos assistiram. Eu sei que estão chateados, mas assim, o programa gostoso é assim, ela acaba logo, né? Mas teremos próximos, se Deus quiser. Forte abraço a todos, até a próxima semana, se Deus quiser.